que estava com Deus de Israel e que estava contando os planos para o rei de Samaria, para que se frustrasse a sua estratégia. Porém, a palavra de Deus nos diz que um dos seus se levanta e diz: Senhor, ninguém está te traindo, nenhum de nós aqui é com eles, mas sim tem um chamado Eliseu. Esse, ele sabe o que o Senhor trata lá na sua câmara, lá no seu secreto, lá no seu quarto escondido, os seus planos que o Senhor arquiteta. Ele tem o conhecimento, e assim ele alerta, ele informa o rei de Samaria. Então o rei da Síria, furioso, diz: aonde está esse homem? E eles então vão atrás de Eliseu, e eles descobrem que Eliseu está em Datã. E Datã era um vilarejo onde que tinha rodeado de algumas montanhas, umas elevações, e diz que ali está então Eliseu, e dentro daquela casa Eliseu está repousando, e pela manhã cedo, o moço que acompanhava Eliseu, ele sai então para fora, talvez, sei lá, fazer seu matinal, para caminhar, fazer alguma coisa, mas logo cedo, ao amanhecer, ele sai para fora, e quando ele sai para fora, ele se depara com aquele grande exército sírio cercando, e ele entra em desespero, e assim ele toma de volta para dentro de casa, e chama Eliseu. Caiu a casa, não tem como fugir, agora acabou, estamos cercados, grande é o número do exército que está aí fora. Eliseu pega então, leva novamente aquele menino para a rua e diz: Senhor, o menino é novo, eu estou conjecturando, o menino é novo, ele está começando, ele tem muito que aprender, mas faz uma coisa, para ele ter as primeiras experiências contigo, abre o olho do moço agora, dá visão espiritual para ele agora. E naquele instante, aquele moço enxergou que ali em cima, atrás daquele exército sírio, existia carros, carruagens, uns soldados celestiais, existia um exército gigantesco de Deus. Aleluia! E aquele exército era tão numeroso, tão grande, que poderia esmagar um exército sírio. Aleluia! Mas Eliseu, homem ousado de Deus, que sabia o Deus que servia, ele conhecia, ele tinha intimidade com o Deus que ele servia, ele diz: não, Senhor, ele só vê, é pouco, mostra um pouco mais para ele, agora faça com que todo esse exército sírio fique cego, perca a visão. E assim aconteceu. Aquele exército agora não enxergava mais nada, estava tateando para saber onde é que poderia tocar. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está abrindo a visão espiritual de muita gente. Talvez você não entende os planos, os projetos de Deus, porque você está vivendo no raso. Você está somente vivendo algo que os outros falam. Você ainda não está vivendo o que Deus vai fazer na sua vida. Mas nessa noite, que se caia escamas dos olhos, que você possa ver o sobrenatural de Deus. Eliseu agora pega aquele exército de sírio, toma ele pelos braços e diz: ei, calma, vocês estão no local errado, e quem vocês querem não está aqui. Eliseu então diz: eu vou conduzir vocês até o local certo. E assim Eliseu então parte com aquele exército sírio, todos perdidos, e leva até dentro de Samaria. Agora olha só, se
a movimentar as coisas da tua volta. Agora, Eliseu pega e leva esse exército para dentro de Samaria. Quando ele chega lá, ele pega e agora ele ora novamente a Deus e diz: Pai, agora abra os olhos deles. E eles novamente tornaram a ver. E quando eles abriram seus olhos, eles viram que estavam dentro de Samaria, cercados por todo o exército de Samaria. E o rei de Samaria, ele diz que agora vamos matar tudo na espada, vamos terminar com esse exército sírio. Porém, Eliseu diz: não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Com os teus, aquele que tu pega na tua espada, é esse que tu faz o que tu quiser. Tu bota em cativeiro, tu mata, tu faz o que quiser. Mas esses não. E o rei diz: mas então o que nós vamos fazer? Eliseu diz: dá pão e água, dá de comer, e depois deixa que eles voltem para o Senhor deles. Assim então o rei de Samaria prepara um banquete, alimenta aqueles homens, e depois que eles são alimentados, eles são libertos para voltarem para a Síria. E eles voltam então para a Síria. Porém, o rei sírio manda novamente eles invadirem Samaria. E agora eles vão e saqueiam tudo que há na cidade. Eles roubam a comida, o gado, os animais, tudo que eles acharam pela frente, eles acabam roubando de Samaria. A ponto de Samaria vir ao caos, uma calamidade, uma situação precária, deles não ter o que comer. E agora então o rei desesperado caminhando junto ao muro da cidade, talvez tentando achar uma solução, entender aquilo que estava acontecendo, porque estava tudo bem. Eliseu trouxe os homens para dentro, depois os caras vieram e saquearam tudo. E agora? E para ver a situação quão grave era, que diz que uma mulher, ela aborda o rei e ela diz: Senhor, me ajuda, me socorre. Ele diz: o que tu quer? Se Deus não te ajudar, quem sou eu? Mas o que tu quer? Fala. E ela explica para aquele homem: meu rei, a situação estava tão feia na nossa casa, que uma vizinha, uma amiga, ela tem um filho, eu tinha também. E nós entramos num acordo que nós primeiro ia matar o meu filho, para que nós pudéssemos comer e não morrer. E assim nós fizemos. Só que quando chegou o dia dela matar o dela, ela escondeu o dela e não cumpriu com a sua palavra. O rei, em desespero com tamanha situação, ele pega então e se veste com roupas de pano. E mediante aquela situação onde que tudo se tornou difícil, para ter ideia, um jumentinho passou a custar 80 ciclos. Um ciclo é equivalente mais ou menos a R$65 nos dias de hoje. Ou seja, 80 ciclos daria R$5.200 mais ou menos. As coisas subiram numa inflação muito louca, onde ninguém tinha mais condições de comprar para comer. Aliás, nem tinha o que comprar. E o rei, diante daquela situação, então ele pega e ele resolve achar um culpado. Então ele conversa com o capitão e alguns mais que estão lá, e ele diz: tão certo como vive Deus, amanhã a cabeça de Eliseu está numa bandeja. Vamos matar ele. Vamos matar ele. E assim então eles foram atrás de Eliseu. Porém, quando aquele capitão chega à presença de Eliseu, Eliseu fala para aquele
desgraça, não é isso. Sabe aquilo que tu está pensando que vai vir para a morte? Não é isso. Sabe o que vai acontecer? Amanhã, mais ou menos pela mesma hora, as coisas vão mudar. Vai chegar a bonança, vai ter farinha na panela, vai ter azeite na botija, as coisas vão começar a dar certo. Deus vai trazer prosperidade, Deus vai trazer tudo de volta, vai restituir tudo aquilo que foi destruído neste lugar. E aquele homem incrédulo, ele diz, como a gente leu no 7 ali: porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Eliseu diz então: pode, mas pela tua atitude, pela tua credibilidade, tu vai ver, porém não vai desfrutar, não vai. Aleluia. Tem muita gente que não está acreditando no que Deus tem preparado, os projetos que Deus tem. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente. Eu não gosto muito de falar sobre as coisas pessoais minhas, não por arrogância, por nada, mas porque parece que a gente abre a boca e a gente sofre revelações. Mas se nós formos fazer um balanço do ano passado, ou melhor, do ano retrasado, do ano passado, eu vivi duas fases da minha vida. Em 2021, eu vivi um ponto alto da minha vida, um salário alto, um controle total do que estava acontecendo, com a despensa cheia, passeando, fazendo as coisas que todo mundo gosta de fazer, tendo uma vida confortável. Mas quando virou para 2022, Deus nos trouxe para viver na dependência dEle. E quando eu falo aqui na dependência dEle, não é história de preguiçoso, de quem não quer trabalhar, que quer viver às custas dos outros. Não. Deus nos trouxe a viver o sobrenatural. E agora fechou um ano que nós estamos vivendo na dependência dele. Tem dias que acordamos em choro, porque não sabemos o que vai acontecer. Mas muitas vezes deitamos em alegria por ver o milagre de Deus. E nunca fomos tão bem cuidados. Deus tem colocado homens e mulheres em nosso caminho de uma forma gigante. Pessoas que semeiam por amor a Deus, que fazem as coisas porque entenderam o propósito de Deus. E esse tem sido o carinho de Deus conosco. Mas muitos estão duvidando do que Deus vai fazer. Mas Deus, Ele está dando. Agora Eliseu fala, mas o que adianta falar? O que adianta o pastor chegar aqui e profetizar bênção, dizer que tudo vai mudar, que os problemas resolveram, mas daí continua tudo igual. Se eu pegar o telefone agora, a conta continua vermelha, as ligações continuam cobrando, o problema continua, a doença continua. O que adianta essa pregação? Adianta, porque quando eu passo a olhar pela fé, Deus move o sobrenatural. Sabe o que é andar pela fé, amados? É primeiro tu dar o passo, é primeiro tu pisar, e depois Deus vai colocar o chão. Agora então, aquele homem para ver aquela situação.
improváveis. Olha só, amados, não pense que a sua resposta vai vir daquele que tu acha. Ah, o meu padrão vai ser usado. Ah, não, porque eu conheço o fulano que tem dinheiro, certamente Deus vai tocar no coração dele. Não, porque o pastor vai vir e vai dizer, não. É nos improváveis que Deus usa. A história nos conta que ao portão de Samaria existiam 4 leprosos. E esses 4 leprosos, vendo a situação deles, porque naquela época eles não podiam ter um convívio com o povo, eles tinham que viver afastado por causa que eles eram considerados imundos. E se eles se recuperassem, eles poderiam voltar ao convívio da sua família, da sociedade, mas senão eles morreriam lá naquele local. E aqueles 4 leprosos ao portão da cidade, porque não podiam entrar, os 4 conversam entre si e eles dizem: não dá mais, chegou, terminou, nós temos que dar um fim, precisamos tomar a decisão. E eles conversando entre eles, dizem: tá, o que tu está pensando? Olha, se nós voltarmos para dentro, entrarmos em Samaria, certamente nós vamos morrer de fome, porque os miseráveis não têm nem que comer lá, nós vamos morrer todo mundo junto. Então não tem o que fazer, eu acho que é furado. Eu volto e nós fazemos outra coisa. O que é que vamos fazer? Vamos até o arraial dos Sírios. Mas como assim? Vamos lá. Nós não temos nada a perder, nós já estamos condenados. Se nós ficar aqui, a gente morre. Vamos lá e vamos tentar a sorte. Vai que dê certo, pelo menos a gente vai comer alguma coisa. Não morre, se morrer, nós vamos morrer aqui. E assim aqueles 4 então pegam e vão até o exército de Samaria. Porém, quando eles estão chegando próximo ao exército, Deus faz o sobrenatural acontecer. Aleluia. Aqueles 4 homens, ao caminhar, estrondou a terra de uma maneira que os sírios bateram em retirada, porque acharam que vinha um grande exército atrás dele. Eles começaram a se bater e a correr, fugindo, desesperados, deixando tudo para trás. Não deu tempo nem para pegar comida, roupa, nada, tudo. Eles simplesmente bateram em retirada. E eles falavam entre si: ei, será que por um acaso não se juntou com eles o rei egípcio? Será que por um acaso não tem ali mais povo, mais gente, mais exército? Porque é muito grande o estrondo, os barulhos, o que está acontecendo, essa trombeta, eles vão nos matar, não vai dar tempo. E assim então, quando aqueles 4 chegaram na aldeia dos Sírios, não tinha mais nada ali, a não ser as tendas vazias, a não ser os pertences jogados, os cavalos e tudo mais. E aqueles 4 leprosos, então, eles sentam e fazem um banquete, se fartam, pegam utensílios para si. Porém, eles se dão conta que existia um povo lá, estava em desgraça, e que aquilo não seria o suficiente, não seria certo eles passar a noite, até porque os sírios poderiam voltar e eles acabariam sendo mortos. Então eles resolvem: não, vamos voltar a Samaria e vamos anunciar o rei. Então aqueles 4 voltam ainda à noite para Samaria e gritam no portão: ei, o exército dos sírios bateu em retirada, está tudo abandonado, podemos ir lá. E assim se chega ao rei de Samaria, e o rei de Samaria, temeroso ainda, ele fala: não vamos mandar todos, não pode ser emboscado. Vamos preparar os 4 cavalos que sobraram, os únicos 4 cavalos que nós temos. Pega 2, pega uma carroça, manda alguns homens só lá para ver se isso é real. Diz que conforme aqueles homens iam chegando, eles iam vendo no caminho as roupas, os pertences, tudo que ficaram, que eles abandonaram. Então assim eles voltaram e falaram para o rei: é real, é verdade, o que eles estão falando é verdade. E assim então Samaria foi lá e retomou tudo que eles tinham. No outro dia, pela mais ou menos aquela hora que o profeta havia falado, está aquele capitão junto à porta de Samaria, e de repente ele vê aquela multidão vindo com as suas mochilas, com os seus bichos, cavalos, com as comidas, vem festejando alegre, porque está voltando a
ele enxerga. Mas como o profeta falou, ele não pôde tocar. Porque quando abriu os portões, o povo passou, e apertando ele, acabou caindo e foi pisoteado. E ali ele morreu, sem poder tocar nas coisas que o profeta veio falar. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos em noite de batalha. E nessa noite Deus vai abrir a visão espiritual de muitos. Você não vai ver mais o problema, você vai ver a solução. Você não vai ver mais os teus inimigos, você vai ver o exército celestial pelejando. Você não vai mais entrar em desespero, mas você vai ter a certeza que amanhã você vai estar comendo o melhor na mesa do rei. Deus nos chamou para a batalha. Aleluia. Nós temos que tomar paz e crer que Deus vai mover exército em teu favor. Aquilo que para o homem é impossível, aquilo que para ti é impossível, Deus está dizendo nessa noite: vai se cumprir, vai se cumprir. Aleluia. Não faça igual Jesus, que andou com o homem de Deus, andou com Eliseu, porém nunca se converteu. Acabou morrendo porque tocou naquilo que não era para tocar, porque fez o que não era para fazer, porque não via as coisas de Deus como era para ver. Eu te convido nessa noite. Se você quer entrar nessa batalha espiritual, se você quer pelejar essa guerra que não é tua, é de Deus, Deus está pelejando você, te coloque em pé. Eu quero te dizer nessa noite que essa guerra, essa batalha está chegando no fim, e você vai desfrutar o melhor de Deus para a tua vida. Ah, pastor, mas faz tanto tempo que Deus fez uma promessa.